Sim. Gravando, bora para a parte final, galera! Bora que vamos, vamos que vamos, que vamos que vamos. Vou compartilhar de novo. É muita adrenalina, gente. É muita adrenalina. Eu acho que se colocar o nosso cérebro perto de um cérebro que tem outra profissão, eu acho que o nosso cérebro bem tem uma estrutura diferente. De tanta coisa que passei pela nossa cabeça ao longo de um dia. Falta luz, a gente pira, a gente volta, a gente sai, a gente volta. Ai, Deus, vamos lá, gente. Questão 33. Bora trabalhar, minhas meninas. 33. Também é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? LBI, tá? LBI. Ó, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também é conhecido como Lei Brasileira de Inclusão. Trata-se da lei que estabelece direitos e garantias às pessoas com deficiência, tá? São alguns dos principais pontos previstos no Estatuto. Gente, leia com bastante atenção, tá? Eu vou compartilhar esse PDF, esse slide com vocês depois. Faz de novo, olha de novo, tá? Estuda as leis, porque às vezes a gente no concurso, a gente não erra porque a gente não sabe do conteúdo. Às vezes a gente erra por distração, por desatenção, tá? Às vezes por uma questão de interpretação, tá? Então procura ler com atenção, cuidadosamente, revisa depois antes de entregar, se der tempo, tá? Para que você consiga fazer uma boa prova, tá? Ó, a lei estabelece direitos e garantias às pessoas com deficiência. São alguns dos principais pontos previstos no estatuto. De menos, ou seja, exceto. Aí vamos lá ver qual que é. Essa é a questão 33, né? Ah, eu não marquei. Essa é a que tá errada, tá, gente? Ó, letra A. Estabelece que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos e deveres que as demais pessoas, incluindo o direito à igualdade perante a lei e à não discriminação em razão da deficiência. Está correta. Então, não é essa. É. Prevê obrigatoriedade e acessibilidade em diversos setores, como na educação, trabalho, transporte, saúde, cultura e lazer. Isso considera desde a adaptação de edifícios. Lembra do desenho universal? Lembra que eu falei com vocês? Ó, desde a adaptação de edifícios, transportes e serviços, até um ambiente online onde é necessário incluir acessibilidade digital. Correto, então também não é a B. Está previsto que as pessoas com deficiência têm direito a atendimento prioritário em órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Em geral, a lei estabelece que o atendimento deve ser prestado de forma individualizada, humanizada, respeitando a necessidade específica de cada pessoa com deficiência. Está correto também, então não é ela. Sobrou a D. A D que está errada, porque fala que é vedada restrição ao trabalho. É proibida, né? Ó, é... Não, minto. Vedada está certa. É vedada, é proibido restringir o acesso ao trabalho. Isso está certo, tá? É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição. O problema dela está no final aí, tá, gente? O começo está certinho. É vedado mesmo. Vedado é o mesmo que proibido. É proibido restringir o acesso ao trabalho, tá bom? Da pessoa com deficiência qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, podendo em algumas deficiências específicas ocorrer exigência de aptidão plena. O erro está aí nesse podendo, ó, é aqui no final que tem problema, tá? Aqui, ó, lá no texto da lei, esse texto está no artigo 34. Anota aí, artigo 34, tá? Terceiro parágrafo, tá? Lá diz que, no lugar desse podendo aí, lá no texto está assim, bem como exigência de aptidão plena, tá? Bem como, não faz essa observação aí do podendo com ocorrer exigência, não. Qual parágrafo? É o parágrafo terceiro, tá? É bem como exigência de aptidão plena.
No lugar de podendo em algumas deficiências específicas, tan, 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 tan. Não faz acepção, não. Questão 34. Ah, então aqui, letra número 33, letra D de dado. Questão 34. De acordo com a legislação vigente, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Quem são as pessoas com transtornos globais mesmo? É o mesmo que quem? TEA, lembra? Transtornos globais do desenvolvimento é o mesmo que TEA. Isso, Gi. Isso, Andressa. Muito bem, meninas. Ó. E altas habilidades de superdotação. De menos. Então, de acordo, os sistemas de ensino assegurarão a essas pessoas, exceto, questão 34. Ó, vai ofertar professor de ensino regular capacitado? Vai. Recurso educativo? Vai. Assegurar igualitário, acesso igualitário aos benefícios, né, dentro do contexto escolar? Sim. O que não vai ofertar? Currículo padronizado. Porque não dá para ser o mesmo, a mesma estrutura para todo mundo, né? Uma pessoa que tem prejuízos cognitivos, memória, atenção, concentração, de reter informação, talvez ela vai ter uma defasagem. Então, vai ter que adaptar esse currículo para a especificidade dela, a condição dela, tá? Então, aí voltou. Questão 34, a resposta é a letra D de dado. D de dado, ok? Tudo bem, meninas? Questão 35, ainda sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Vou deixar vocês resolverem essa, enquanto eu faço outra checagem aqui. Vamos lá. Valeu, Itaílda. LBI, achei. Questão 35 aí, meninas. Artigo 34. Parágrafo 3º. Uhum. Tá certinho. Conseguiram, minhas meninas? Deixa eu ver aqui. Gigi colocou B. Questão 30 Questão 35. Ó, vamos lá. Constitui a lei conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência e dispõe em seu capítulo 4 acerca do direito à educação da pessoa com deficiência. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 1.
assegura um sistema educacional inclusivo enquanto o estudante frequentar a educação básica. Aqui que é a correta, né? Tá errado, porque o sistema educacional inclusivo não é só para a educação básica, é para toda a vida. Então, educação básica, ensino superior, no mestrado, no doutorado, por aí vai, tá? Enquanto requerer de adequação, a adequação tem que ser ofertada. Então, não é restrito, o sistema educacional inclusivo não é restrito à educação básica, tá? Não é restrito ao ensino, à educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, o problema da um está aí, está incompleta. Dois, adotar medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes deficientes. Corretíssimo. Eu tenho que promover atividades de aprendizagem específica para aquele indivíduo, mas também eu preciso promover atividades de participação, para ele estar entre os outros, brincar, dinamizar, participar junto com os demais. A segunda está correta. A terceira, possibilita acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas de lazer no sistema escolar. Corretíssima. Corretas, letra D de dado, tá? O inciso 2 e 3 estão corretos. Ok? Só um está errado. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Certinho, meninas? Questão 36 removida. 37. Aqui. Aê, galera da mediação, fique esperto. Todos os outros cargos, fique esperto. Educação inclusiva, gente, tá em todas. Sempre cai uma ou outra questão a respeito. Tem como fugir disso, não. É a realidade que nós vivenciamos e temos que manejar. Questão 33. Aí, gente, não tem a resolução que eu postei lá no grupo? Agora há pouco, um arquivo de PDF? Então, a resposta está nessa resolução, tá? Por isso que eu postei ela, porque é um documento importante para vocês terem, para qualquer concurso da educação que vocês forem fazer, tá? Ó, a educação especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Lembra das modalidades de ensino? Dentro do contexto, a educação especial é uma modalidade, educação de jovens e adultos é uma modalidade, educação à distância é uma modalidade, educação quilombola é uma modalidade, indígena é uma modalidade, né? E por aí se segue. Ó, educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação à distância, educação do campo, educação indígena, quilombola, educação bilíngue de surdos, são modalidades, tá? São formas, né, da LDB organizar a educação e ela acontecer dentro do que aquela realidade requerer, tá? Então, ó, a educação especial realiza em todos os níveis de ensino. Ela perpassa todos os níveis de ensino, gente. Educação básica e ensino superior, tá? Todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades, tá? Tendo o AEE como parte integrante do processo educacional. Nesse sentido, quem é o público-alvo do AEE? É só você se lembrar de quem que é o público-alvo da educação especial. Fala disso na LDB, fala disso na LBI, fala disso nessa resolução que eu mandei para você, tá? Ó, alunos que têm impedimentos, essa é a questão 37. Ó, alunos que têm impedimento de médio prazo de natureza física, intelectual, mental, sensorial. Tá errado. Aqui é longo prazo, tá? Tem um erro aqui. De acordo com a legislação, é longo prazo, tá? Tem um decreto sobre isso. Quando a gente fala aqui, ó, que a educação especial se realiza em todos os níveis de ensino, a gente está falando que ela é transversal, tá? Ela atravessa todos os níveis de ensino, tá? Tem até um decreto que fala disso, que é de 1900.
que é de 99. Depois eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó, esse impedimento aqui é de longo prazo, tá? Público, aqui é longo, o erro está aqui nesse médio, tá? É longo. Alunos com transtornos globais de desenvolvimento, nanã, alunos com altas habilidades de superdotação. Então, aqui a resposta certa é a letra C. Letra C. A resposta, o inciso 1, o erro está aqui, tá? Não é médio, é longo. Ok, meninas? 38. Ó, salas de recurso multifuncional, tá? Isso aqui também é fichinha para cair. 38. Analisa as afirmativas abaixo. Aí, lá naquela resolução que eu mandei para vocês, também fala sobre isso aqui. Assinale a alternativa correta. As salas de recursos multifuncionais têm a função de potencializar o ensino dos alunos com deficiência ou com altas habilidades para promover condições de acesso, aprendizagem e participação no ensino regular. Esse trabalho é realizado nas escolas brasileiras durante o contraturno, ou seja, o aluno estuda de manhã, ele vai para a sala de recurso à tarde. Exemplo, tá? Por professores do atendimento educacional especializado. Por exemplo, eu sou professora de educação especial. Eu atuo na sala de recursos de uma escola lá na cidade de Aperibé. Sou servidora lá, tá? Assim sendo, as salas de recursos multifuncionais constituem-se em ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos, pedagógicos e profissionais com formação projetado para oferecer suporte necessário às necessidades específicas dos alunos para a oferta do atendimento educacional especializado. Sua multifuncionalidade decorre do fato de ser equipada para atender ao mesmo tempo pessoas com diversos tipos de deficiência. Então, aqui é para a gente dizer, né, qual que é a alternativa correta. Qual que vocês marcaram aqui, meninas? Letra A, as duas afirmativas são falsas? Não. Letra B, a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira? Não. A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa? Não. As duas afirmativas são verdade? Belezinha. Letra D de dado, 38, D de dado, tá, pessoal? D de dado. As duas estão certas. Então, isso daqui costuma acontecer também, tá, gente? Eles colocam duas expressões para você fazer comparativo. Analisar sua capacidade de inferência, de interpretação, de análise, né? Letra D de dado, tá, meninos? 38, D de dado. Ok? Ó, 39. Ah, o decreto que eu comentei numa questão anterior aí, ó, é esse decreto aqui, ó. 3.298 de 1999. Ele regulamenta essa lei aqui. E ele dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Então, ele consolida normas de proteção e dá outras providências. Para efeitos desse decreto, considera-se deficiência. O que é deficiência nesse decreto? Ó? De acordo com o artigo 3º. Letra A. Ó, quando ele quer o termo deficiência, tá, gente? Lá nesse decreto, ele faz uma caracterização do que é deficiência, faz uma caracterização do que é deficiência permanente e faz uma caracterização também sobre incapacidade, o que é incapacidade. Ok? Lá ele faz essas três conceituações dentro desse decreto aqui, ó. Anota ele para você baixar ele aí, ó. Tá? Letra A. Ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade que se altere apesar de novos tratamentos. Isso daqui não é o conceito de deficiência pura e simples. Isso daqui é o conceito de deficiência permanente. Então, não seria, né, essa opção. Letra B. Apresenta uma situação temporária, né? Que a pessoa necessita de um apoio, ferramentas, orientação para ganhar mais autonomia. Isso daqui é mobilidade reduzida. Não tem quando você quebra uma perna? Tem que pôr gesso, andar de muleta, essas coisas todas? Então, mobilidade reduzida. Um exemplo, tá, gente? Bem simplesinho para vocês entenderem.
Então, ainda não é o conceito de deficiência que o decreto traz, tá? Então, não é a B. C. Ocorre toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. É essa daqui. Letra C. Deficiência é esse conceito aqui, ó. Letra C, tá? Com vistas nesse decreto aqui. A última aqui é incapacidade, tá? Isso daqui é o conceito de incapacidade, ok? Então, esse de cima aqui é o conceito de deficiência permanente. Esse da B é o conceito de mobilidade reduzida. Esse C é o conceito de deficiência, que é o que está pedindo aqui, ó. E a D é o conceito de incapacidade, à luz desse decreto, tá bom? De 1999. Ok? Beleza, meninas? Sim ou não? Deixa eu ver aqui o chat. Sim. Show, meninas. Próxima questão. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é ótima também, ó. Ó, dá uma olhadinha aí, fazendo favor. Ih, pra Ceci caiu de novo. Depois ela assiste a gravação, vai dar certo. Se bobear, daqui a pouco cai aqui também. Entendeu? Descalculia, não é? Hum? A letra C seria descalculia, né? Correto. Então, a letra B ou a D? Vou confirmar, só um instantinho. Ó, transtornos, dificuldades ou problemas de aprendizagem são desordens que dificultam o ritmo de aprendizagem. Gente, existe uma diferença entre transtorno e dificuldade de aprendizagem, tá? Transtorno, ele é intrínseco ao sujeito, é algo que vem de dentro. Geralmente você nasce com. Dificuldade é uma coisa que parte de uma influência externa. Então, por exemplo, um transtorno, eu tenho um TDAH, isso é um transtorno. Eu nasci com TDAH. As pessoas não se tornam autistas ou não se tornam, ou elas não se tornam TDAH. Elas nascem com. Por isso que uma das condições sine qua non para a gente dar um diagnóstico, levantar uma hipótese diagnóstica para autismo ou para TDAH, a gente precisa muito conversar com a família para poder perceber se os sintomas característicos desse quadro vêm desde a infância, tá? Porque vai ter evidências desde a infância. Então, você nasce com o transtorno, é algo intrínseco ao sujeito. A dificuldade de aprendizagem ela é diferente, ela é algo transitória. O transtorno ele é permanente, ele vai acompanhar o sujeito ao longo da vida. Ele pode fazer estimulações, intervenções, que vai contribuir para minimizar o impacto do quadro, minimizar os sintomas e ele ter funcionalidade. Já as dificuldades é uma coisa passageira. Por exemplo, eu posso começar a ter dificuldade de aprendizagem na escola se os meus pais se divorciarem e não conversarem legal comigo sobre isso. Eu sou uma criança, estou vendo muitas brigas dentro de casa. Ou estou dormindo mal, estou ficando até tarde no videogame. Ou perdi minha avó, perdi um bichinho de estimação, estou de luto. Questões emocionais produto de vivências desse lugar que esse indivíduo convive, ou está sofrendo bullying, coisas assim, pode desencadear uma dificuldade de aprendizagem, percebe? Então, se eu fizer uma intervenção ali,
aquele sujeito vai voltar a funcionar normal, dentro de um padrão de normalidade, não vai apresentar comportamentos impróprios, né, para a idade que ele está, ou para aquilo que a escola está oferecendo para ele. Então, as dificuldades de aprendizagem são transitórias, os transtornos são permanentes, tá? Tem mudanças ao longo do tempo, mas você não deixa de ser autista, você não deixa de ser TDAH, você não deixa de ser disléxico ou algo nesse sentido, ok? Só para caracterizar aí, tá bom? Aí aqui o foco é disgrafia, gente. No que diz respeito à questão da disgrafia, que é a resposta correta. A resposta correta é a letra B, tá? Letra B de bola. Ó, a última aí seria dislalia, a C seria descalculia. A seria TDAH, tá? Letra A seria TDAH, tá? E tem erro aí. Na A diz assim, é uma doença crônica que causa comportamento agressivo, ansiedade, dificuldade de aprendizagem, inquietação, entre outros. Os casos geralmente são detectados na infância e acompanham as pessoas durante sua vida. Em alguns casos, a pessoa nasce com problema, e em outros, passa a apresentar o problema após episódios de tensão e estresse. Tem um equívoco aí, né? Ela pode passar a apresentar os sintomas de forma mais acentuada, mas ela sempre teve, né? Sempre teve, tá? Ela nasce com. Então, o A se enquadraria no contexto de TDAH. A B seria a resposta que corresponde à disgrafia, tá? Tem as características de disgrafia. A C, descalculia, e a D, dislalia, tá? Dúvidas? Pode, tem características, sim, com certeza. Pode, tem características, sim, de TOD também, a letra A. Tem tanto características de TOD quanto características de TDAH. É, posso? Aí, geralmente, vem, às vezes, combinado, né? Às vezes a pessoa tem TOD e TDAH. Mas a letra Filha, A tem características de TOD também. Oi? não está falando aqui, mas não sei, pode cair, e é uma dúvida minha. Não está vindo o nome agora aqui na minha mente, mas é um problema que a pessoa acha que está falando a palavra corretamente, é, Cia da fala? não fala, traque, traqueostosia Apraxia. Tem a apraxia da fala. da fala, que ele Apraxia. acha que está, ele pensa correto e a palavra não sai corretamente. É uma É impedência. apraxia. Apraxia da fala. Aqui nessa letra A, gente, se enquadra muito bem o TOD também. Hum, A questão aqui, para enquadrar dentro do TDAH, entraria muito essa questão da ansiedade, da inquietação e as dificuldades de aprendizagem, tá? Mas também dentro do quadro TDAH vem desatenção, né? A inquietação aqui seria produto da hiperatividade ou algo nesse sentido. Mas fecha muito bem com TOD também, com certeza, tá? Caberia muito bem, até mais para TOD do que para TDAH, tá? Letra A. Se encaixa muito melhor com TOD do que com TDAH. Mas aí fica nessa questão, né? A resposta para essa questão 40 seria a letra B de bola, tá bom, meus amores? Desgrafia. 41, PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. A gente tem os PCNs, a gente tem as Diretrizes Curriculares Nacionais e a gente tem BNCC. Esses documentos todos conversam entre si, tá bom? O PCN ele não é normativo, não, tá? Igual as outras, não. Ele é uma referência. Está lá para uma consulta, né? Um direcionamento. Mas ele não é normativo, ele não tem caráter normativo. Ele ajuda na construção curricular também, tá? Pensar em adequação curricular significa considerar o cotidiano das escolas, levando-se em conta as necessidades, capacidades de seus alunos e os valores que orientam a prática pedagógica. Para os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, essas questões têm um significado particularmente importante. Considerando um currículo na perspectiva da inclusão,
Assinale a afirmativa incorreta. Tá errado aí, gente. Ó, letra A. O currículo deve ser concebido de maneira a ser o aluno quem se adapte aos moldes que a escola oferece. Não, aí aqui não seria inclusão. A escola é que se adequa a esse aluno, tá? A diversidade não está no sentido de que cada aluno deve aprender conteúdos diferentes, mas sim aprender conteúdos de diferentes maneiras. É o mesmo conteúdo, só que o modo de ter acesso é que vai ser diferente. O professor precisa, ao planejar, estabelecer expectativas e criar oportunidades para todos os alunos aprenderem com sucesso, sendo todos incluídos. Com certeza real, né, gente? E D, as propostas curriculares construídas na perspectiva de viabilizar a articulação dos conhecimentos do ensino especial e do ensino comum devem promover a ampliação dos conhecimentos, das experiências de vida e a valorização dos percursos de aprendizagem. Certinho. A errada é a letra A, tá? O aluno se adaptar à escola. Isso é bem subjetivo. A escola é que se adequa a esse aluno, no contexto da inclusão. Escola que precisa prover os recursos, né, necessários para a participação dele. Questão 42. Braille na área, galera. Já viram? Aqui em Itaperuna, acho que a escola Lions tem material, né? Imprime material com essas características. O Braille, ele é um material que favorece muito, que é uma escrita em relevo, né? Favorece muito para pessoas cegas. A leitura e escrita por parte de pessoas cegas. Não sei se vocês já observaram, tem locais que tem as letras comuns, né? E tem os relevinhos. Porque aí a pessoa cega consegue passar os dedinhos e ler o que está ali. Celular, alguns teclados. Não sei se vocês já observaram, esse relevo são bolinhas, né? Mas cada bolinha representa uma letra. Olha ali a letra A, como é que é, ó. O B. Gente, é muito interessante, né? A riqueza de possibilidades. Ó, 42. Pesquisas apontam que entre os principais desafios na implementação do sistema Braille na alfabetização de alunos cegos está. Aí é para colocar VOF, tá, gente? VOF, tá? Então, ó, acesso e disponibilização de materiais traduzidos para o Braille. Ó, os principais desafios, aqui você vai focar nisso, ó, principais desafios, a expressão-chave é essa. Os principais desafios. Letra A é verdadeiro. O acesso e a disponibilização de materiais traduzidos para o Braille. A segunda, incapacidade dos alunos? Errada. Ineficácia do sistema? Errado, o sistema tenta. E a última, despreparo dos educadores para lidar com esse sistema, principalmente no processo de alfabetização de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Verdadeira. São desafios. Então, os dois desafios aí que a questão tem é o acesso e disponibilização de materiais traduzidos em Braille. A gente não tem isso na formação de professores, assim, do tipo de forma mais prática, né? Pelo menos eu não tive na minha formação. E hoje eu formo educadores. Na grade, eu não identifiquei uma disciplina específica sobre isso presencial para os alunos poderem, né, ter esse contato com esse tipo de recurso. O aluno, se ele quiser conhecer, ele precisa fazer um curso à parte. Então, entra o despreparo dos educadores também para poder se haver com isso daí. Então, acaba entrando como um desafio, né, para implementar o Braille na alfabetização de crianças cegas. Então, a resposta certa seria a letra B de bola. Vai ficar VFFV. Sanduíche aí. Ok? 43. Questão 43. Ó, inclusão aí de novo. Ó, os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, de inclusão, no contexto escolar e perspectivas gerais, têm papéis singulares, que, se não desempenhados de maneira adequada, podem comprometer os processos de inclusão aspirados, ou seja, pretendidos. Sobre isso, considere as afirmativas abaixo. Item 1. Aqui é para a gente dizer quais são as corretas, tá, gente? Olha aqui embaixo, ó. Quais são as corretas?
tá? Item 1. Para o progresso da criança é importante que haja apoio escolar, profissional, inclusive familiar. Verdadeiro. Hã? É, tem que ter. Se não tiver, dá ruim. 2. A escola deve ser um ambiente acolhedor para as crianças e não um ambiente de exclusão ou discriminatório. Certo. Certinho. 3. O sistema de ensino inclusive é previsto para os níveis e modalidades da educação. Certinho. 4. O planejamento que orienta a intervenção pedagógica deve estar sempre atualizado e estrategicamente modificado a partir das especificidades de cada educando. Certinho. Então, a resposta certa é a letra Ah, A. 43, letra A. Ah, ótimo, Gisele. Gisele Marinho. Verdade. É impossível eles passarem despercebidos, né? Eu tenho alguns assim também. Ai, meu Deus. Mas nós somos para eles, né? Nós somos para os alunos difíceis. Os fáceis não precisam da gente, não. São os complexos que requer do nosso olhar diferenciado. Ó, a eles que me tecnologia assistiva. atraem. Hã? Eles que me atraem. Ah, você gosta, né? Bacana. E Olha é só. recíproco. Hã? E é recíproco. Tá vendo? Olha só. Questão 44, meninas. Tecnologia assistiva, tá? Tem no edital de vocês, hein? Para aprimorar e dar legitimidade ao desenvolvimento da tecnologia assistiva, lembra? Tecnologia assistiva ou ajudas técnicas é a mesma coisa, tá? Tá associado aí. São produtos, né? Ou equipamentos, ou metodologias, ou estratégias, práticas e serviços que visam promover funcionalidade para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Para poder garantir autonomia e esse indivíduo consiga a inclusão social, participação social, tá? Então, ó, para aprimorar e dar legitimidade ao desenvolvimento da tecnologia assistiva no Brasil, ela foi instituída como política pública no país somente em 16 de novembro de 2006, pela portaria tal, estabelecido pelo decreto, no ambiente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, sobre os recursos e serviços, estou indo direto ao ponto, e serviços em tecnologia assistiva, analise afirmativas a seguir. Aí não tem um link que eu mandei recentemente lá no e-mail para vocês sobre tecnologia assistiva? Tem a ver com isso daqui, tá? Importante vocês verem lá depois. A resposta aqui está procurando pela correta. E todas elas estão corretas, tá? No que diz respeito à tecnologia assistiva, tá? Ó, podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão incluídos brinquedos, roupas adaptadas, computadores, softwares, ou seja, aplicativos, hardwares especiais, algum teclado específico, mouse específico, ou outro, caneta, né, de toque, de touch, que complementem, né, contemplem a questão da acessibilidade. Tratam-se de serviços normalmente transdisciplinares, envolvendo profissionais de diversas áreas, tais como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, educador, tá? Então, a tecnologia assistiva engloba tudo isso daqui. Aqui, ó, serviços, tá vendo? Ó, tecnologias assistivas têm a ver com oferta de produtos, equipamentos, metodologias ou serviços. Quem promove serviços são pessoas, recursos humanos, né? Então, aqui, 1, 2, 3, correto. Resposta certa, letra A. 44, letra A. Estamos caminhando para o final, galera. Tô quase deixando vocês ir descansar. Vamos lá. 45. Hum. Essa daqui fala sobre a comunicação, ó, alternativa ampliada, tá? Quem vai fazer mediação aí, então, fica ligado, porque pode ter questões relacionadas com isso lá, tá? Eu peço que você tenha atenção. E essa daqui, gente, eles copiaram exatamente daquele site que eu mandei lá no grupo. Porque o que que eles vão colocar? Aqui, ó, se não fosse esse todas as pessoas, tá vendo? Essa afirmativa seria igual, praticamente igual à próxima, igual à anterior, digo, tá?
Então, uma questão aqui que daria até, vai depender muito da interpretação. Como ela é dúbia, no concurso real, daria para poder tentar anular essa questão, tá? No gabarito, o gabarito vai trazer como resposta a letra C. Mas se a gente for observar, lendo na íntegra, a letra A também caberia aí, tá? Vamos lá, ó. Me respondam se vocês discordam, tá? Vai ficar mais claro se vocês lerem lá no arquivozinho depois. A educação é uma ferramenta essencial no processo de formação intelectual e pessoal de um cidadão, considerado pela Unesco como um direito a toda criança. Ela deve também ser inclusiva e equitativa, promovendo oportunidades de aprendizagem para todas as pessoas ao longo da vida. No Brasil, a Lei de Diretriz Básicas da Educação Nacional determina que as pessoas com necessidades educacionais especiais sejam incluídas em escolas de ensino regular. Nesse âmbito, a comunicação alternativa, né? A comunicação alternativa é uma ferramenta, gente, que vem para poder ajudar a dar um lugar de fala para pessoas que não a têm, tá? Por exemplo, um autista não verbal, ele vai precisar da comunicação alternativa, tá? E aí aqui a própria questão traz alguns exemplos de comunicação alternativa, tá? Então, a comunicação alternativa e ampliada se torna fundamental para possibilitar a inclusão de crianças com deficiência e necessidades complexas dentro das salas de aula. Sobre o exposto, é considerado a comunicação alternativa, e considerando, né, a comunicação alternativa, analise afirmativa a seguir. Item 1. É um conjunto de sistemas alternativos de comunicação direcionado para pessoas sem fala ou escrita funcional, ou que possuem uma defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade de falar ou escrever. Tá correta, tá? Tá correta. Segundo, são recursos de comunicação construídos levando-se em consideração as características que atendem às necessidades de todas as pessoas sem fala ou sem escrita funcional. Aqui tem um problema com essa questão, porque, assim, de todas as pessoas, quando fala de todas as pessoas, não é para todas as pessoas. É para que tipo de pessoa? Aquelas que são sem fala ou sem escrita funcional. Tá? Então, aqui, de um certo modo, ele se explica, né? Então, poderia ser uma opção correta, porque é para todas as pessoas que não possuem fala ou sem escrita funcional, certo? Mas como colocou esse de todas as pessoas aqui, né? Aí, por isso que colocou o gabarito como opção C, tá? Mas daria até para tentar anular, porque fica sem lógica, né? Não, filho, mas ele fala de todas as pessoas sem fala ou sem escrita funcional. Então, Tá certo, né? Porque descreve. Estaria, na minha opinião, estaria errado se falasse assim: são recursos de comunicação construídos levando-se em consideração as características que atendem às necessidades de todas as pessoas, né? Ou que bom, apresentam defasagem. Aí eu acho que estaria errado. Agora, ele coloca todas as pessoas e especifica quem são essas todas. Entendeu? então para mim é a letra A. Para mim também seria a letra A. E aí, no caso, vindo o gabarito com letra C, como veio, eu requereria, entraria com recurso, né? Faz sentido para vocês? Porque Total, para mim, total. tá vendo como são detalhezinhos? E a gente tem que ficar atento, porque a banca também se equivoca, né, na hora de elaborar. E por isso que a gente tem o direito de Colocou, recurso. Hã? porque ele colocou em negrito, não sei se foi Não, você. fui eu que coloquei agora para Ah, mostrar isso para chamar a daqui, tá? atenção, né? Para vocês Ah, verem tá. isso aqui, tá bom? Mas se não Então, tivesse explicado que era sem fala ou sem escrita, isso. estaria errado. Seria a Exatamente, letra C. Mas exatamente. está falando, então a letra C. Perfeito, E eu perfeito. vou marcar isso da letra A. Letra A. O terceiro inciso. E assim, se você. Aí o que que acontece?
Por que que talvez ele colocou a letra C? Porque no texto que eu coloquei lá no grupo para vocês, no textinho, não tem, não tem esse de todas aqui, entendeu? Não tem esse de todas aqui. Talvez por isso ele tenha colocado letra C. Mas ainda assim, dá para o aluno requerer, dá para questionar, é uma questão questionável, é dúbia. Até porque o edital não te dá referência, no sentido assim, acessa no link tal. Não, ele te fala que vai cair sobre comunicação alternativa ampliada. Tu se vira para buscar onde tem essa informação, não é isso? Então, ele não te deu o lugar exato ali, né? Da onde pegar aquela informação para poder cobrar só daquele jeito, né? Então, seria uma questão questionável. Envolve habilidade de expressão e compreensão, são organizados e construídos auxílios externos, como cartões de comunicação, pranchas alfabéticas. Aí lá no linkzinho que eu mandei para vocês de tecnologia assistiva, tem até as fotos, fica bem legal para vocês olharem. Olha depois, vai enriquecer muito o repertório de vocês. Os exemplos ali de PECs, né, das pranchas, porque aí a criança que não tem fala, ela aponta o que ela quer mostrando pela via das figuras. É muito legal. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Aí aqui na 45 seria seria considerando essa particularidade aqui, a gente colocaria a letra A, tá? 1, 2, 3, elas estão certas. Tá vendo? Aí, Gisele, daria para usar com ela comunicação alternativa. Ei, Cici, que bom que você voltou, querida. Seja bem-vinda. A gente está falando de comunicação alternativa aqui. Se tiver pergunta, você pode perguntar que eu repito para você. Dá para utilizar. Olha depois o link lá que eu coloquei, Gi, no grupo, que vai agregar na sua jornada aí. Questão 46. O debate sobre a educação especial e inclusiva no Brasil. No aspecto de incluir a todos instituições de ensino regulares, têm sido intensos nos últimos anos. Sobre algumas práticas inclusivas para adotar nas escolas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Primeiro, respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Considerar como uma atividade paralela à educação. A educação especial a gente considerar como uma atividade paralela à educação. Falso. Falso. Tem que Paralela? junto, né? Paralela é junto, né? Não, teria que ser junto e não em paralelo. Paralela. Conversa paralela, tô dando aula, tem conversa paralela, tipo você conversando com outro coleguinha, você não tá junto comigo, Ah, é falso. né? Aí tá excluindo. Boa. Focar nas dificuldades e não nas competências dos alunos. Essa tá de graça. Essa daí foi doação. Tá. Né, gente? O que vocês acham? Letra? Não. Letra A, isso aí, meninas. Letra A. 47, gente. A 47 vai falar um pouco da história da educação. Galera que vai fazer para pedagogia aí, tem isso lá, tá? Aspectos sociológicos da educação. Igual lá no início da aula, quando eu falei sobre os tipos de violência simbólica, escola como aparelho ideológico do Estado, escola dualista. Isso aí são aspectos sociológicos da educação, tá? É interessante dar uma lida nesses aspectos, tá? Ajuda muito. Agora, história, né? Aí falando sobre os jesuítas, ó. Vamos de jesuítas. Os carinhas, né, que, de um certo modo, trouxeram os primeiros aspectos da educação que nós conhecemos hoje aqui no Brasil. Ó, 47. Os jesuítas desempenharam um papel significativo na história do Brasil, especialmente durante os primeiros séculos da colonização. Estabeleceram missões e aldeias indígenas, onde buscavam converter os nativos ao cristianismo.
ao mesmo tempo em que introduziam práticas agrícolas e conhecimentos técnicos. Além de seu compromisso religioso, os jesuítas tiveram um papel fundamental na educação. Fundaram escolas e colégios, sendo responsáveis por uma das primeiras instituições educacionais do Brasil colonial, o Colégio de São Paulo. Sua influência se estendeu à preservação de idiomas indígenas, registros históricos e obras literárias, contribuindo para a construção da identidade cultural brasileira. O predomínio dessa cultura deixou marcas que se refletem até os dias de hoje. Bom, aqui é para a gente dizer qual que está certo, tá? Vamos lá. No inciso 1, a divisão entre educação para trabalho. Isso aqui é as características do ensino, tá? Trazido pelos jesuítas, tá? Na época. A divisão entre educação para o trabalho e educação propedêutica. É verdadeiro. Quando se fala de propedêutico, está falando de um ensino introdutório, um ensino bem básico, básico do básico do básico, tá? Inciso 2. Ensino alienado da realidade. Plano de instrução que objetivava a formação do homem cristão, humanista e de cultura geral, de acordo com a cultura local. Alienado da realidade? Bom, é incoerente, porque aqui fala que considera ó, a cultura local. Então, ele não está alheio à realidade. Então, há uma incoerência aqui, por isso que ela está considerada como falsa. Tá vendo? Às vezes a própria questão se contradiz. É igual uma outra que a gente fez recentemente aí, que tinha que completar os quadrinhos lá, né, do professor, né? Broncas, tensões e... Não lembro outra... Condições, consequências, Tinha uma... alguma coisa assim. Que não dava para casar com contradição, esqueci o último termo. Mas, enfim, não vem ao caso, mas só para ver como as próprias questões às vezes se contradizem. Se a gente não tiver atenção, a gente perde a oportunidade de pontuar. É como se fosse uma colher de chá que a banca estivesse dando para a gente. Tá? Que seria falsa. 3. Bases filosóficas que têm uma visão do homem como constituído de uma essência mutável, a qual a educação deva conformar-se. Aí é considerada correta. É mutável, a gente muda o tempo todo. E a educação precisa entender que isso faz parte da jornada evolutiva de cada um de nós. 4. Ação pedagógica forma. O que é as corretas, né? Ação pedagógica, forma de pensamento que privilegia a memória, a repetição e o pensamento crítico em detrimento do raciocínio. Como é que eu privilegio a memória, o pensamento crítico, sem trabalhar o raciocínio? Eles são associados, eles são afins, não tem como trabalhar um sem o outro. Né? Esse detrimento aí é o pulo do gato e que torna a questão falsa, tá? Então, corretas estão o inciso 1, o inciso 3, 3, a letra resposta B. é B, B de bola. As próprias afirmativas, né, se contradizem. Essa daqui não. Ele não atualizou. Ok. É uma questão que eu vou remover ali. Questão 49, essa daqui. O principal indicador da brincadeira. Essa daqui, gente, tem lá no edital, a galera que vai fazer para educação infantil, referencial curricular nacional da educação infantil, tá? Ó, o principal indicador da brincadeira entre as crianças é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos. A criança brinca de casinha, brinca de boneca, mamãe filhinha, de dar aulinha. Vocês já repararam? São papéis, né, que não literais e que ela transfere ali para a brincadeira de uma maneira bem simbólica. Então, a brincadeira ela conta muito sobre a realidade de uma criança. Os desenhos de uma criança contam muito sobre o que ela está vivenciando, as cores que ela escolhe, a pressão do lápis, como ela emprega, tá? Tudo isso transmite muito sobre ela. Isso significa que a brincadeira contribui
para a interiorização de determinadas realidades e modelos de ser e pensar, no âmbito de grupos socioculturais diversos. De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, na pré-escola, lembra? 4 a 5 anos, as brincadeiras não devem favorecer. Vocês precisam dar uma olhada nesse referencial curricular, tá, meninas? Deixa de passar o olho, não. As brincadeiras não devem ser. Essa é a questão 49. Lembra que a brincadeira, ela precisa ser uma escolha da criança, né? Ela precisa ter liberdade ali. Então, aqui que é a que não favorece, tá? A questão que não favorece. O principal indicador da brincadeira entre as crianças é o papel que assumem enquanto brincam, tá? Então, letra A, consideração e valorização da cultura de seu grupo de origem e de outros grupos, correto. Respeita as características pessoais relacionadas ao gênero, raça, peso e estatura, correto. Correto. Situações nas quais os professores determinam parceiros, Errado. temas, espaços e personagens. Cadê o livre Errado. fluir, né, da imaginação da criança? Participação com meninos e meninas igualmente em brincadeiras de futebol, casinha, pular corda, equidade, né? Aqui seria a letra C, tá? De acordo com o referencial curricular da educação infantil na pré-escola, as brincadeiras não devem favorecer situações nas quais professores determinam parceiros, temas, espaços e personagens. 64. Não, slide 64. Questão 50. Planejamento, gente. Entenda que existem diferentes tipos de planejamento, tá? O PPP é um tipo de planejamento. A gente tem o planejamento educacional, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, o Plano Municipal de Educação. É um tipo de planejamento educacional, tá? A gente tem planejamento curricular, a gente tem planejamento de curso. O plano de aula, por exemplo, é um detalhamento de um plano de curso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um semestre de aula, vou dar um semestre de aula de filosofia. Tá, esse é o curso de filosofia. Mas o que que eu vou dar em cada semana? É o plano de aula, é um detalhamento, tá? Ah, perdão, 49 é a letra C de casa. 49, letra C de casa, Andressa. 50, gente. A gente já está finalizando, tá? 50, planejamento. O planejamento da ação pedagógica, ao incorporar os elementos políticos, sociais, científicos, técnicos e pedagógicos, emerge como instrumento estratégico para a gestão eficiente das práticas educacionais. Sua abordagem integrada fortalece a capacidade de adaptação da instituição às demandas do mundo contemporâneo, promovendo assim uma educação que transcende, o meramente técnico, englobando a complexidade e a relevância social do ato educativo. Nesse contexto, o plano de ensino não acontece de forma isolada. Ele deve estar alinhado ao projeto político-pedagógico da escola. A gente falou isso na abertura da aula de hoje. De forma a colocar em prática a intencionalidade da instituição e possibilitar que, com base no planejamento, a ação transformadora aconteça. No processo de construção do plano de ensino e a aprendizagem, alguns cuidados devem ser considerados, exceto, ou seja, de menos. Letra A, começar pelo que se tem mais segurança. Verdadeiro ou falso, gente? Isso está certo, né? Você tem que começar pelo que se tem mais segurança. A B, ser professor dos alunos e não dos conteúdos já estabelecidos. A gente tem empatia com o nosso aluno, cuidado com o nosso aluno, respeito com o nosso aluno, a gente considerar as necessidades do nosso aluno, né? C, fortalecer-se para ter discernimento e não desenvolver um conteúdo que não tenha sentido. Com certeza, né? Porque lembra lá que o David Ausubel falou
que a aprendizagem tem que ser significativa? O que que vocês estão buscando aqui hoje? Um sábado o dia todo, poderia estar em qualquer outro lugar. Vocês estão procurando aprender, porque tem uma finalidade. Vocês não veriam estudar conteúdos pedagógicos específicos se vocês não tivessem um objetivo. Entende? Então, torna-se significativo esse momento para vocês porque vocês têm um propósito. Então, a gente precisa procurar reunir os conteúdos que façam sentido para aquele indivíduo, certo? Observar que o componente curricular que o professor ministra é propriedade particular conectada às suas crenças pedagógicas. Falso, né? Eu não posso ficar pondo as minhas crenças. É claro que nem sempre é possível ser neutro, mas na maioria das vezes é importante que o seja. A gente tem que ter cuidado para não deixar que as nossas ideologias atravessem ali a experiência de aprendizagem e de educação do nosso aluno. Igual, por exemplo, o partido político. Eu posso ser favorável a um partido político, meu aluno pode ser de outro. E eu não tenho que tentar convencer ele do contrário. Entende? Por exemplo, eu sou cristã evangélica, o meu aluno pode ser o bandista. É uma outra crença. Eu não posso invadi-lo para que ele mude de crença por conta das minhas concepções. Assim como eu vou me sentir extremamente desrespeitada se ele tentar me invadir dentro das convicções dele. Entende? Agora, se existe respeito, os diferentes conhecimentos podem coexistir no mesmo espaço. Hoje, o grande problema é que as pessoas não estão respeitando mais as individualidades. Hoje, dentro de uma sala de aula, a gente lida com situações de gênero, de etnia, de questões socioeconômicas, questões políticas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje tudo é processo, hoje tudo grava, hoje tudo posta, hoje tudo é exposição, né? Então, a gente fica muito vulnerável. Então, a gente tem que ter um cuidado com relação ao modo como a gente compartilha as nossas concepções, para que todas as pessoas se sintam respeitadas quando estiverem diante de nós. E lembre-se que respeitar não significa concordar, mas aceitar o indivíduo do jeito que ele é, né? Então, isso perpassa o processo também educacional, tá? Então, aqui no caso seria letra D, tá? Exceto letra D. Tem até lá no conteúdo específico do mediador, né? Um tópico que fala de ideologia e educação. Quando a gente fala nesse aspecto, né, está diretamente ligado à ideia de que a relação entre a educação e ideologia é que a educação ela é responsável por transmitir valores, crenças e hábitos existentes na sociedade. Por isso que sempre existe, né, de um certo modo, uma conversa entre ideologia e educação, mas não a ideologia do professor, a ideologia da sociedade daquele tempo. Né? Qual é a ideologia dominante nesse período? É a tratativa com aquilo que é socioemocional? É a tratativa com aquilo que é tecnológico? Né? Nesse sentido, tá? 51. 51 é pequenininho. Um planejamento deve ser feito de forma participativa. Aí a gente lembra da gestão democrática, né, gente? Uma vez que dessa forma, a probabilidade de concretização é maior, dado que quem ajudou a construí-lo está mais disposto a realizá-lo. As pessoas, quando elas participam da construção de algo, elas se entregam mais. Né? É igual, por exemplo, quando você leva a pessoa a tomar consciência do que ela está fazendo, ela vai se comprometer muito mais com a mudança do que se você já dá a resposta pronta para ela. Faz isso, 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 isso e isso. Entende? Principalmente na questão de adolescente. Quando você cria condições para o adolescente ter insights, ele valoriza muito mais esse material que ele produziu do que se você der uma ordem direta para ele sempre. Então, é importante a questão de dar opções, é a questão de ensinar a pensar. Nossa missão é desafiadora, ensinar a pensar, né? Porque quando aquele indivíduo ele produz, ele se compromete mais. Quando ele participa, ele se compromete mais. Ele quer ver fazer funcionar, ele quer ver fazer dar certo. Então, questão 51.
Letra E. Tá vendo? Essa banca aí, ó, teve questões A, B, C, D e E. Tá vendo? Só para mostrar para vocês que existe esse tipo de realidade também. Não vai ser o caso da banca de vocês, tá? A banca de vocês é A, B, C, D. Tá? Questão 52. Plano de aula. Plano de aula também é chamado de plano de unidade. Tá? Ele é chamado também de plano de unidade. Porque ele é um detalhamento de planos maiores. Vai no 1 a 1. Ele é diário ou semanal. 51? 51 é a letra E. 51, letra E. Tá? Quem está perguntando aí? 51, letra E. 52, letra B de bola. B de bola. O plano de aula também pode ser considerado um plano de unidade. No plano de aula, a gente pensa, o que que a gente vai colocar lá? Ó? A questão 53 fala muito sobre isso. Ó, questão 53. É a nossa penúltima questão. Ó, a construção do plano de aula se dá a partir dos elementos estruturantes: objetivo, tema, né? Objetivo, conteúdo, metodologia. Objetivo. O que que eu quero que o meu aluno seja capaz de fazer através da minha aula? São os meus objetivos. Conteúdo. Qual vai ser o conteúdo da minha aula? É igual, por exemplo, com vocês, meu objetivo, que vocês se sintam mais seguros para resolver as questões das provas que vocês vão fazer. Esses são os meus objetivos, que vocês tenham uma noção básica em relação à legislação educacional, né, os aspectos pedagógicos do contexto educacional. Né? Metodologia. Minha aula está sendo expositiva dialogada. Eu estou expondo e dialogando com vocês. Né? A gente está debatendo, a gente está fazendo, a gente está construindo e produzindo juntos. Avaliação. Como que eu sei que vocês estão aprendendo? Quando eu faço alguma pergunta e eu percebo que vocês estão atenadas aqui ao que eu estou falando, que vocês estão refletindo, que vocês às vezes estão discordando, ou seja, vocês estão produzindo aí, considerando a subjetividade de vocês no processo. Então, é como eu mensuro que, opa, tá dando certo, tá funcionando. Recurso. Recurso é um material que eu vou precisar para poder fazer a aula acontecer. Aqui hoje eu estou precisando de um notebook, eu estou precisando do Zoom, né? Eu estou precisando de papel, impressora, né? Para poder dar a minha aula. Internet, né? Energia elétrica, e por aí vai. Percebe? Eu preciso de ter isso elencado no meu plano de aula, para eu chegar na sala e não ficar só no improviso, mas eu saber a que vim, o que eu vim fazer naquele lugar, tá? Senão fica solto, o tempo passa e nada é produzido, tá? Planejamento, ele organiza, né, a jornada. Ué, Gisele? Ué, gente, vocês estão se perdendo aí no percurso, gente. Vamos lá. 51, letra E. 52, letra B de bola. Esperar as meninas aí, gente. 50, perdão, 51, letra E. 52, B de bola. Estamos na penúltima agora. Também sobre plano de aula, tá? O plano de aula é a sistematização desses elementos estruturantes para a organização da aula. Leia cada elemento e as descrições. Aqui você vai associar. Ó. Objetivo. O objetivo aqui eu associo aqui, né? Vocês vão fazer a associação para descobrir qual que é a resposta certa. Vou deixar vocês fazerem essa. Enquanto isso, as meninas conseguem apanhar aí. Show, Ribeiro! E Ribeiro, você está muito esperto, hein? Ou descobrir o meu macetezinho aí, né? Não sei se vocês repararam, mas eu coloquei 2 pontinhos na resposta que é certa. Até aqui. Sempre tinha 2 pontinhos. A opção certa sempre tinha 2 pontinhos no final. Agora,
Professora, Sim. então, eu acho que é a letra B, pois os recursos se encaixam com a letra A, meios utilizados pelo docente para criar condições que favorecem. Nananana. E aí, eu já matei por isso. Olha que Mas eu vou dica aguardar a legal. sua explicação. Que legal. Olha a dica da colega, gente. Isso acontece muito, gente. Às vezes, você sabendo resolver duas, você já mata a questão. Você não precisa nem saber do todo, né? Você vai por eliminação, né? Vai por eliminação. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Ó, letra B, né? B de bola. I, D. Inciso 1, né? Objetivos, ó. Objetivo, gente, se conecta com formulações, que advém das intencionalidades. É o guia que orienta o processo didático. Por exemplo, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, certo? Então, o objetivo, ele é um guia, tá? Falou de objetivo, falou de guia. Falou de direcionamento, tá? Então, formulações que advêm das intencionalidades é o guia que orienta o processo didático. Deve incluir a capacidade humana, cognitiva, afetiva, psicomotora, de relações interpessoais e de inserção social. Aqui a palavra-chave é guia, é um guia, o objetivo é guia, tá? Conteúdos são conhecimentos científicos, culturais, experiências que apontam para, por exemplo, conteúdo da nossa aula, legislação educacional. Conteúdo da nossa aula, tá? Não é a legislação, não é a lei orgânica do município, não, tá? Acho que é o pedagogo, né? Tem lá lei orgânica do município, você precisa olhar, porque é uma questão à parte, tá, gente? Lá tá, inclusive, como atualizações, né, do município, fatos atuais do município. Até dei umas dicas no começo de como estudar sobre isso. Tá? O nosso aspecto aqui é específico da legislação educacional, tá? Então, esse é o conteúdo, né? Então, o conteúdo ele pode ser, são conhecimentos que são escolhidos para poder alcançar o objetivo. 3, metodologia. B. Ó, é uma forma de intervenção didática articulada aos objetivos e conteúdos. Essa articulação compõe a linha mestra de compreensão do processo didático. É o meio que eu vou usar para possibilitar que vocês entendam o que eu preciso que vocês entendam. É o meio que eu vou utilizar. Eu vou usar exercício, igual estou usando aqui? Eu vou só fazer exposição, falar o que que é? Entendeu? Recurso, né? Recurso são meios utilizados pela pessoa para poder criar condições de favorecer as aprendizagens dos discentes. Tem gente que usa cartolina, usa um quadro, usa um filme, tá? Então a resposta certa aí é a letra B de bola. Questão 53, letra B de bola. Vamos para a última questão, para o nosso grande finale. Teríamos já terminado se não tivesse faltado energia. Gente, a gente começou com o PPP e vamos finalizar com o PPP. Olha que legal. Questão 54, projeto político-pedagógico. É um tipo de planejamento também, né, gente? Então, ó, projeto político-pedagógico é proposto com o objetivo de item A, responsabilizar a equipe diretiva pelas diretrizes educacionais e pelo fazer didático da escola. Responsabilizar a equipe diretiva. 2,
descentralizar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas na escola, buscando maior participação dos agentes escolares. Parece interessante. 3, tornar toda a equipe escolar corresponsável pela aprendizagem efetiva do aluno e por sua inserção na cidadania crítica. Bem interessante também. Quais estão corretos? Tem uns pontinhos. Hum? Deixa eu ver aqui as corajosas. Letra D de dado. 2 e 3. Agora já sabemos seu macete, 2 pontinhos. Viu, né, o macete? Ai, gente. Gente, é isso, né? Trabalhamos aqui os principais conteúdos dos pedagógicos específicos dos cargos, né? Educação infantil, ensino fundamental, pedagogia, professor mediador, né? Recomendo que vocês continuem treinando com os exercícios, porque os exercícios vão ajudando vocês a estudarem, né? E vocês já vão se colocando numa situação real, no sentido de perceber quanto tempo você leva para resolver uma questão, como você se sente, onde que você está acertando, onde que você está errando, que tipo de tópico você precisa estudar um pouco mais do que outra, tá bom? Então, continue praticando, aproveita essa semana aí até o dia da prova, pelo menos até a prova deve ser no sábado ou no domingo, né? Vai depender dos cargos, mas, tipo, tenta até quinta-feira aí dar uma estudada, né? Ampliar um pouquinho mais o repertório, descansar na véspera, comer adequadamente, dormir adequadamente, se planejar para viver essa experiência, acreditar na sua capacidade de ter tido a possibilidade de aprender o essencial, e ir lá e se comprometer a dar o seu melhor, tá? E continuar fazendo. O resultado, o êxito, o sucesso vem muito do repetir, 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 repetir. A gente pode conquistar o que a gente quiser se a gente não desistir, tá bom? Então, persevera, porque se é isso que você quer, você pode alcançar, se você perseverar, tá bom? Acredito muito na capacidade que cada uma de vocês tem para poder dar vida, né, ao projeto que vocês têm aí no coração de vocês. Tá bom, meninas? Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Obrigada por terem separado esse tempo para estarmos juntas, tá? Foi uma honra, um privilégio poder passar o dia com vocês, construir com vocês, aprender com vocês e partilhar também. Muito obrigada. Assim que converter aqui, eu conseguir postar no YouTube, eu vou compartilhar o link com vocês, tá? Vou pedir um tempinho aí, entre hoje e segunda-feira, tá? O quanto antes eu vou postar, mas como a gente não sabe como é que vai ficar essa questão de energia, essas coisas assim, né? Prefiro pedir um prazinho aí, que se eu conseguir fazer antes, bom pra gente. Mas se não, também vai continuar dentro do prazo. Vou disponibilizar lá no grupo para vocês esse slide que eu utilizei durante nossos trabalhos, tá? E alguns arquivos relacionados a esses documentos legais. Eu vou compartilhar em forma de link ou mesmo o próprio arquivo. Recomendo que vocês baixem, salvem, guardem, porque vai ser útil para outras provas que vocês, porventura, venham a empreender. Tá bom, pessoal? Um beijo. Depois vocês me contem lá no grupo o que vocês acharam desse dia, como que isso fez sentido para vocês, tá bom? Gosto de guardar os recadinhos e vendo que a gente pode se aperfeiçoar ao longo da temporada. Vou continuar assim com o grupo. Eu vou manter o grupo sim, porque certamente teremos outras empreitadas formativas e vocês são prioridades para mim no contexto de tê-las novamente numa outra empreitada. Tá bom, meninas? Obrigada. A aluna está batendo na porta. Hã?
Itaperuna, tá batendo a porta. Ai, tá batendo a porta, tá perando na atividade. Graças a Deus. Atividade não dá para mim. Vai dar tudo certo, gente. Ó, um bom Amém. sábado para vocês, tudo de bom, viu, meninas? Tudo de bom. Beijo, beijo. Não, Val. Beijão, meu amor. Obrigado, meninas. Um abraço.